Agora, pessoal, nós iremos trabalhar com as propriedades relacionadas às potências de um expoente racional. E o que seria isso? Aqui nós temos as condições onde que o nosso número A, nossa base, ela tem que ser real, positiva e diferente de zero. E aqui nós temos que a fração, né, que é a razão entre P e Q tem que pertencer ao conjunto dos números racionais e RS também. Então nós temos que essas aqui são as mesmas propriedades da potência de expoente inteiro, só que aplicado aos racionais. Então nessa primeira propriedade nós temos duas potências de mesma base e o produto dessa potência é o mesmo que eu fizer a mesma base, só que somar os expoentes. Então, como exemplo, nós temos 2 elevado a 3 sobre 2, ou seja, 3 meios, vezes 2 elevado a 4 sobre 2. Então, aqui, nós podemos reescrever com a potência de base 2, usando a propriedade, e eu somo os expoentes. Então, vai ficar 3 meios mais 4 meios. Então, resolvendo isso aqui, nós temos que vai ficar 2 elevado a 7 meios. Já a segunda propriedade está falando aqui que nós temos duas potências de mesma base e elas estão se dividindo. Então vai ser a mesma relação. Aqui eu vou fazer o quê? A subtração dos expoentes. Eu vou copiar a mesma base e subtrair os expoentes. Então, se eu fizesse o mesmo exemplo, utilizando 2 elevado a 3 meios sobre 2 elevado a 4 meios, isso aqui eu teria que fazer o quê? Eu copio a base, né? De acordo com a propriedade, e subtraio os expoentes. Então, vai ficar 3 meios menos 4 meios. E isso aqui é o mesmo que 2 elevado a menos meio. Tanto que aqui a operação de fração nós temos os denominadores iguais, então eu subtraio aqui os numeradores. Um outro exemplo aqui, pessoal, para dar aquela dificultada, seria, por exemplo, colocar 3 elevado a meio sobre 3 elevado a 3 quartos. Então, aqui, se eu for fazer essa divisão de potências, nós temos que colocar a mesma base, que é 3, e subtrair os expoentes. Então, vai ficar meio menos 3 quartos. Aqui nós temos que a operação de fração, nós temos denominadores diferentes. Então, isso aqui vai ficar 3, que é a nossa base, e aqui eu vou fazer o MMC. O MMC de 2 e 4 é 4, então vai ficar 4 dividido por 2, 2 vezes 1, 2. E aqui vai ficar menos 4 dividido por 4, 1. Então vai ficar 1 vezes 3, 3. Então a resposta final vai ser 3 elevado a menos 1 quarto. Agora, pessoal, a terceira propriedade está dizendo o quê? Que nós temos o produto de dois termos, A e B, e nós estamos elevando a uma fração, ou seja, a um número racional. Isso é o mesmo que eu escrever cada potência, cada base, elevado a esse P sobre Q. Então, para exemplificar, nós temos que 2 vezes 3 elevado a meio seria o mesmo que eu escrever 2 elevado a meio vezes 3 elevado a meio. Isso se eu tiver o produto aqui dentro do parênteses. Então, eu posso utilizar essa propriedade e separar em dois produtos de duas potências, de mesmo expoente. Agora, essa quarta propriedade aqui, pessoal, está dizendo a mesma coisa, só que em relação à divisão de dois termos aqui. Então, eu posso separar em duas potências de bases diferentes, se dividindo, mas porém com o mesmo expoente. Então, para exemplificar, eu vou colocar aqui 2 dividido por 3 elevado a 1 terço. Então, isso aqui eu posso reescrever como 2 elevado a 1 terço dividido por 3 elevado a 1 terço. Então, basicamente, essas duas propriedades aqui têm o mesmo princípio, só que uma é com multiplicação e a outra é com divisão. Então, para finalizar essa última propriedade aqui, que é relacionada à potência de potência, nós temos uma potência de expoente P sobre Q e eu estou elevando isso a R sobre S. Isso é o mesmo que escrever a base A elevada ao produto desses dois expoentes. Então, se eles são fração, vai continuar sendo produto do mesmo jeito. Então, para exemplificar, temos aqui 5 elevado a 2 terços, e nós estamos elevando isso a 3 meios. Então, aqui nós temos o quê? Que vai ficar 5 elevado a 2 terços vezes 3 meios aqui. Então, é o mesmo que eu fizer o produto desses dois expoentes. Então, aqui vai ficar, aqui eu posso simplificar tudo, então vai ficar 5 elevado a 1, que é 5. Então, é a mesma coisa, eu coloquei um exemplo bem fácil aqui,
mas é para vocês entenderem que a propriedade lá de número inteiro, né, relacionada a essa aqui, que era potência de potência, também pode ser aplicado às frações. Então, aqui nós temos uma potência, onde que nossa fração é racional, e estou elevando a um número racional, então seria o mesmo que eu escrever essa base elevado ao produto desses dois números racionais, essas duas frações. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado de alguma forma. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal caso não seja inscrito. E também deixa o like, hein, pessoal. E se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma reclamação, alguma crise existencial, pode estar deixando aqui nos comentários para a gente estar se interagindo e assim todo mundo aprende, tá bom? Então é isso, galera. Até o próximo vídeo.